Olá, meu querido aluno, olá, minha querida aluna, tudo bem? Hoje a gente tem uma das matérias mais importantes para o estudo de direitos humanos. A gente vai basicamente dar o pontapé inicial nisso que é o Sistema Global de Proteção dos Direitos Humanos. Nilton, com qual documento? Esse aqui, ó. Vem ver comigo. A gente vai chamar aqui no Brasil de decreto. Um decreto presidencial 19.841 do ano de 1945. Então você já deve imaginar que a gente está falando da Carta das Nações Unidas, porque esse decreto é o instrumento utilizado para que a gente possa incorporar aquilo que está escrito lá naquele documento já bem conhecido seu, que é a Carta da ONU, assinada na cidade de São Francisco, por isso também conhecida como Carta de São Francisco. Primeira coisa é você lembrar, certo, que essa Carta da ONU, ela está diretamente ligada ao fim daquilo que nós chamamos de Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial. Nilton, eu não sou tão bom assim com aquelas datas que todo mundo diz que eu tenho que decorar. Nilton, quando é que foi essa Segunda Guerra Mundial? Ela se deu no intervalo de 1939 a 1945, de 1939 a 1945. Nilton, é verdade que essa Segunda Guerra Mundial ela está intimamente ligada à Primeira Guerra Mundial, quer dizer que não são só os nomes que são assim parecidinhos, não. Não. A Primeira Guerra Mundial é fator importantíssimo para que você possa entender os desdobramentos dessa que será a Segunda Guerra Mundial. Então vamos lá mais uma vez para a partezinha que você não gosta. Entre 1914 e 1918. Nilton, entre 18 e 39 é o que eu chamo de período entre guerras, tá ok? Como fruto da Primeira Guerra Mundial, eu tenho vários tratados, dos quais se destaca o tal do Tratado de Versalhes. Tratado de Versalhes. Esse Tratado de Versalhes aqui, que eu apresento a você, ele é um tratado de 1919. 1919. E esse Tratado de Versalhes aqui, ele é conhecido como Paz dos Vencedores ou Semente da Segunda Guerra Mundial. Então, voltando comigo. O Tratado de Versalhes, ele impõe seríssimas humilhações, principalmente a Alemanha, responsabilizada pelo início da guerra. Ele desfecha a Primeira Guerra Mundial, porém ele lança as sementes da Segunda Guerra Mundial. Dentre os pontos abordados pelo Tratado de Versalhes está a criação de um órgão de caráter supranacional para garantir a paz que não foi vista por conta da Primeira Guerra Mundial. Nilton, então que órgão é esse? Vem para cá. A gente vai chamar esse órgão, aliás, vou pegar essa setinha aqui e vou transformar talvez no mais importante que você já viu nessa lousa até então, que é a tal da Liga ou Sociedade das Nações. Liga ou Sociedade das Nações. Nilton, pera ainda. Então, embaixo de Liga ou Sociedade das Nações, a gente não bota uma data. A gente bota a tentativa que ela teve de garantir a paz e a segurança internacionais, que a gente simplifica chamando de paz mundial. Deu certo? Já que a Liga das Nações é fruto do Tratado de Versalhes, que vai por fim à Primeira Guerra Mundial, e eu tenho uma Segunda Guerra Mundial, você já tem sua resposta. Não deu certo. Não deu certo mesmo. Ah, Nilton, então para isso foi criada a ONU, para substituir a Liga das Nações? Errado.
A ONU, ela não substitui, até porque passam a coexistir. Só que com o passar do tempo, a atuação da Liga das Nações se tornou totalmente inoperante. Haja vista que a ONU vai assumir boa parte das atribuições, mas o interesse principal não era a substituição. A ONU, ela vem depois, a ONU, ela tem propósitos muito similares, mas a ONU acaba ganhando o espaço dela quando outrora não se pensou na dissolução da Liga das Nações. Tá ok? Newton, deixa ele falar uma coisa. Essa carta da ONU, ela deve ser lembrada principalmente pelo quê? Se você pegar o capítulo 1 da carta da ONU, você vai encontrar no artigo 1º os propósitos e no artigo 2º os princípios. Newton, com esse decreto, o Brasil se torna membro da ONU, é isso? Exatamente. Acima de tudo, membro originário. Pera ainda, Newton. Então quer dizer, um asterisco bem aqui, que os países podem ser membros diferentes? Podem, embora você vá ver que não tem como você falar que há distinção desses membros. Eles podem ser diferentes, mas não há distinção entre eles. Newton, eu não estou entendendo. Vai ler o texto que você vai entender já já comigo. Os membros podem ser considerados membros originários ou originais. Vou botar originários, porque dá uma ideia que o restante é falso, né? Originários. Ou aceitos. Aceitos. Mas dentre esses membros aceitos, eu terei alguns critérios que são critérios muito subjetivos. Critérios, mas alguns desses critérios serão muito subjetivos. Como, por exemplo, serem amantes da paz. Já já você vai entender isso. Serem amantes da paz. Tá ok? Newton, e o Brasil? Ele é que tipo de membro? O Brasil é um membro originário. Newton, o que é preciso para ser um membro originário? Ou ter participado da conferência, ou ter assinado a declaração que é até anterior, é do ano de 1942. Newton, mas eu fiquei surpreso quando você me falou que podem haver membros diferentes, mas que não têm distinção. É porque não são tratados com distinção. Mas sabe de uma coisa? Você tem um material na mão? Fazer uso desse material? Vamos começar a ler esse bichinho? Vem aqui comigo. O que é que eu vou encontrar? Olha no artigo 1º, o que é que eu tenho? Eu tenho no artigo 1º os propósitos. Propósitos, vamos lá para a canetinha, os propósitos da ONU. Newton, quais são os propósitos? Os principais, meu querido, não tem nem para onde correr. Os principais são esses: manter a paz e a segurança internacionais, desenvolver relações amistosas entre as nações, conseguir uma cooperação internacional para resolver os problemas e ser um centro destinado a harmonizar a ação das nações para a consecução desses objetivos. Então, são 4 propósitos. Deixa eu te falar uma coisa, não tem pra onde correr. Você tem que decorar esses 4 a partir desses núcleos centrais. Por quê? Porque eles não caem em prova, eles despencam. Ah, Newton, mas e a questão dos membros? O que é que eu tenho aí? Não tem para onde correr. Os membros vão ser previstos aqui no artigo 3º e no artigo 4º, inclusive com aquela diferença que eu citei para você. Os membros do artigo 3º são membros originais ou originários, tá ok? Que participaram da conferência ou que assinaram a Declaração de 1942. E os membros do artigo 4º são membros aceitos ou admitidos, que cumprem alguns critérios. Dentre esses critérios, você deve lembrar, está o fato dos indivíduos serem amantes da própria paz. Newton, onde é que eu encontro isso? No próprio artigo 4º. Olha aqui, amantes da paz, que aceitam as obrigações, certo? Que estão aptos e dispostos a cumprir com essas obrigações. Então, eu tenho aí alguns critérios subjetivos. Por que você decidiu, Newton, chamar de critérios subjetivos se eles são objetivados? É porque você vai ver que a interpretação de quem aceita esses membros pode variar.
E, inclusive, em determinados momentos de nossa história, nós teremos vários vetos baseados nesses critérios que eu estou chamando de subjetivos. Haja vista que você deve entender que após a Segunda Guerra Mundial eu tenho uma Guerra Fria e algumas forças antagônicas disputarão a hegemonia do poder mundial. O lado capitalista liderado pelos Estados Unidos e o lado socialista liderado pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quem é que aceita, Newton, esses membros? A aceitação vem da Assembleia Geral. Porém, cuidado, por recomendação do Conselho de Segurança. Newton, mas espera ainda. Você está tentando fugir pela tangente. Você falou para mim que eles podem ser vistos como diferentes aqui, entre originais e aceitos ou admitidos, mas não podem ser tratados com diferença. Não podem. Porque eu lhe falei que é importante para você na prova estudar os propósitos do artigo 1º da Carta das Nações Unidas. Mas você não pode esquecer os princípios, dos quais eu destaco 2 parágrafos, o parágrafo 1º e o parágrafo 6º. Newton, por qual motivo? No artigo 2º eu vou encontrar o quê? Os princípios. Vou encontrar os princípios, dentre os quais eu destaquei como sendo importante o parágrafo 1º e o parágrafo 6º. Newton, por qual motivo? Por um motivo bem simples. Olha o que é que eu vou encontrar no parágrafo 1º, o princípio da igualdade de todos os seus membros. Então, na teoria, tanto faz ser originário quanto ser aceito, como ser membro do Conselho de Segurança Permanente, como membro do Conselho de Segurança Rotativo, na teoria. Na prática você vai ver que não é bem assim, tá ok? E no artigo 6º você vai encontrar o seguinte, no artigo 6º você vai encontrar, certo, que a organização fará com que os estados, olha que legal, que não são membros, meu Deus, vem para cá, Newton, mas a conferência, ela não vai agariar os membros da instituição? Mas aqui está falando os não membros, que eles vão ser levados. A organização fará com que os estados não membros respeitem, ajam de acordo com os princípios da Carta. É um dos pouquíssimos, eu só conheço esse caso, em que a força do tratado é extensível a terceiros que dele não fazem parte. Hoje em dia isso não dá tanto problema não, porque quase que a totalidade do globo faz parte da ONU. Mas nota que coisa impositiva, até os que não são membros terão que agir com os princípios desta carta que nós estamos trabalhando. Então, por favor, não vá vacilar. Esse trecho aqui, ele é muito importante, porque é uma peculiaridade desse documento, tá ok? É uma peculiaridade desse documento. Newton, mas vem cá, é uma organização que fala de paz, que fala de segurança internacionais, que fala de cooperação, não deve ter punição aos membros, né? Basta pular lá para o artigo 5º e você vai ver que os membros eles podem ser suspensos e que os membros podem ser expulsos. Newton, mentira. Mentira? Suspenso e, cadê bem aqui? Expulso, olha aqui. Suspenso e expulso. Newton, quando é que eles vão ser suspensos? Ou quando é que eles vão ser expulsos? Cara, basta o Conselho de Segurança recomendar a suspensão. Newton, mas por que o Conselho de Segurança ele pode recomendar a suspensão? Por conta de uma ação preventiva ou por conta de uma ação coercitiva, o Conselho de Segurança recomenda à Assembleia Geral a suspensão do membro. Mas se o membro ele continuar persistindo na violação, aí ele vai ser o quê? Expulso. Da mesma forma, o Conselho de Segurança vai recomendar e a expulsão se dará pela Assembleia Geral. Ah, Newton, eu pensei que não punia, não. Pois então, guarda esses 2 artigos para você, porque há hipótese de suspensão e a hipótese de expulsão, tá ok? Newton, o que de mais importante eu posso falar? O que de mais importante? Artigo 7º. Eu posso lhe falar dos órgãos. Newton, como assim? O que é que eu vou ter? Os principais órgãos das Nações Unidas. E quem são? Número 1, Assembleia Geral. 2, Conselho de Segurança.
3, Conselho Econômico e Social, 4, Conselho de Tutela, 5, Corte Internacional de Justiça e 6º, o secretariado. Diga-se de passagem, o Conselho de Tutela está com suas atividades suspensas, porque desde 1994 não tem mais trabalho. Por quê? Porque não se tem mais territórios a serem tutelados. Então fica aqui como muito importante, mas muito importante para você, a Assembleia Geral, essa a gente vai trabalhar já já, e o Conselho de Segurança. Basicamente a nossa aula vai ser sobre esses dois, né? A Assembleia Geral e Conselho de Segurança. Então vamos falar de quem primeiro? Vamos falar da Assembleia Geral. O artigo 9º, ele vai falar sobre o que, Nilton? O artigo 9º da Assembleia Geral, ele vai falar o seguinte, que todos os membros da ONU, são parte dessa Assembleia Geral. Então, é o órgão mais representativo. Cada um desses membros vai poder ter até 5 representantes, mas cuidado, que por mais que tenha 5 representantes, nós só teremos um voto. Então, estamos conjugando o artigo 9 com o artigo 18, coisa que as provas adoram. Se porventura você encontrar dentro do artigo 18, parágrafo 1º, um dos casos, como por exemplo, a eleição dos membros, tanto do Conselho Econômico e Social como do Conselho de Tutela, assim como as questões relativas à paz e à segurança internacionais, essas questões aqui são consideradas questões importantes. Então a votação vai ter que se dar por pelo menos 2/3 dos membros, certo? Que devem ser presentes e votantes. Então, decisões importantes, 2/3. As decisões consideradas de menor importância serão por maioria, aquela maioria que você já conhece, aquela maioria considerada simples, tá ok? Então, conjugue o artigo 18 com o artigo 9º e você vai ter informações bastante importantes sobre essa Assembleia Geral, tá ok? Essa Assembleia Geral. Nilton, mas qual é a função dessa Assembleia Geral? Cara, se você for lá para o artigo 10, você vai ver que essa Assembleia Geral tem a função de deliberar sobre quase tudo, de propor recomendações. Essas recomendações podem ser enviadas a outros órgãos da ONU, essa recomendação pode ser enviada até mesmo para o Conselho de Segurança, podem ser enviadas para os Estados-parte. Nilton, vem cá, e vai ter algum momento em que ela não vai poder deliberar, que ela não vai poder recomendar? Vai sim, é uma previsãozinha que você vai encontrar na leitura do artigo 10, mas que faz referência ao artigo 12. Se por acaso o Conselho de Segurança estiver apreciando a mesma matéria, ou a Assembleia Geral não vai poder deliberar ou recomendar sobre esta. Então, cuidado, no artigo 10 aqui eu tenho uma pegadinha, porque, na verdade, falar que ele pode deliberar sobre tudo que está contido nos princípios da Carta é fácil, mas o momento em que ele não pode deliberar, o momento em que a Assembleia Geral não pode recomendar, está prevista lá no artigo 12, basta o Conselho de Segurança estar deliberando sobre a mesma matéria, que a Assembleia Geral ela ficará vedada de deliberar e de propor recomendações. Então, a partir daí o negócio fica até certo ponto bem tranquilo, mas olha aí para você, ó, algumas atribuições exclusivas da Assembleia Geral, dá print na tela, não esquece essas atribuições, porque isso aqui só a Assembleia Geral pode fazer, uma leitura que você não vai encontrar contida em um único trecho da Carta das Nações Unidas. Mas eu falei de outro órgão, não falei? Eu falei do tal do Conselho de Segurança. E quando o assunto é Conselho de Segurança, a primeira coisa que a gente tem que saber é como lidar com esses membros. Nilton, o Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas tem quantos membros? 15 membros. Só que eu vou ter uma pequena divisão. Vem para cá. Os membros do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, que são 15, eles vão ser divididos entre os membros que nós consideramos permanentes, e os membros que nós chamamos de rotativos, permanentes e rotativos. Nilton, são quantos os membros permanentes? Bem para cá, são 5. 5 membros permanentes. Nilton, são quantos os membros rotativos? São 10. Nilton, quem são os membros permanentes?
Aí você vai ver que no texto originário, que você vai ter contato já já, Estados Unidos, União Soviética, República da China, Reino Unido e França são os vencedores da Segunda Guerra Mundial. Só que você vai ver que, por exemplo, algumas mudanças tiveram que ser feitas. Exemplo, a vaga da União Soviética fica com quem hoje? Com a Rússia, desde a dissolução da União Soviética. Outra coisa importante que você deve saber é que nós temos que ter entre os rotativos uma distribuição equitativa, geograficamente falando, e que eles são eleitos para um período de 2 anos. Detalhe, a mudança no Conselho de Segurança rotativo todo ano, porque se altera de 5 em 5. Mais ou menos como eleição para senador, você lembra? São 81 senadores, mas eu vou ter em uma eleição a possibilidade de 54 cargos em disputa e na outra 27, 2/3, 1/3. Aqui é 50%, 50%. Eu vou ter aqui troca de ano em ano. Newton me prova que isso é verdade. Tá aqui, ó, 15 membros. Olha quem é que eu encontrei aqui: a China, a França, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, o Reino Unido e os Estados Unidos, tá ok? São considerados membros permanentes, portanto, têm direito a veto. Newton quer o direito a veto? Simples. As decisões simples aqui, elas são tomadas por 9 votos. Tranquilo. Mas as decisões muito importantes, elas têm que ser tomadas por 9 votos, só que entre esses 9 votos eu tenho que ter o voto dos 5 permanentes. Se esses permanentes se negarem, o direito a veto estará sendo utilizado e a decisão não poderá ser tomada, tá ok? A decisão, ela não poderá ser tomada. Newton, e onde é que eu encontro isso aqui? E onde é que eu vou encontrar isso dentro do texto? Ora, você vai encontrar já já quando a gente estiver falando de votação. Tá aqui o período dos rotativos, que é um período de 2 anos, e você verá que cada membro do Conselho de Segurança terá apenas um representante. Cuidado para não confundir com a Assembleia Geral, que tem 5 representantes. Uma coisa importante é que você vai ver que esse Conselho de Segurança, certo? Ele é o principal órgão responsável pela manutenção da paz e da segurança. E ele vai ter característica impositiva, porque ele vai ter que cumprir o seu dever e você vai ver que os outros terão que aceitar. Então, as decisões do Conselho de Segurança são impositivas. Ao contrário da Assembleia Geral, cujas resoluções têm mais um tom de aconselhamento, aqui não. Aqui tem uma ideia de ordem. Newton, como é que se dá a votação mesmo do jeito que você falou? Cada membro tem direito a quantos votos? 1 voto. É por isso que mesmo dentro do Conselho de Segurança se trabalha com a ideia da igualdade entre os membros, já que cada um tem 1 voto, né? Em questões processuais comuns, serão tomadas por 9 membros, ok? Mas as decisões do Conselho de Segurança em outros assuntos serão através de votos afirmativos de 9 membros, inclusive os de todos os permanentes. Newton, isso quer dizer o quê? Que você vai ter o direito de veto. Mas se eu estiver envolvido na contenda, aí você pode se abster de votar. Está bem aqui. Então, esse aqui é um dos parágrafos mais importantes de toda a Carta das Nações Unidas. Newton, mas tem 2 países se arranhando. Qual é a primeira tentativa? Ora, meu Deus, a primeira tentativa é chegar a uma solução pacífica através da negociação, do inquérito, mediação, conciliação, arbitragem, solução judicial, não importa, meio pacífico, tá ok? Newton, mas e se não cessar? O Conselho de Segurança vai investigar. Ah, Newton, se o Conselho de Segurança ele investigar e notar que está havendo violação aqui, como consta no artigo 33 e 34. A gente vai lá para o artigo 38. Newton, para quê? Para dizer que no artigo 38, o Conselho de Segurança ele vai fazer recomendações. Newton, se essas recomendações elas não forem aceitas, ele vai poder
desde que, né, o que eu vejo lá no 33, no 37 esteja presente, desde o que eu pedi no 38 não seja aceito, certo? Ele vai pedir para que os membros das Nações Unidas, eles adotem algumas medidas. Newton, que medidas são essas? Uma delas, a interrupção completa ou parcial das relações econômicas, dos meios de comunicação, ferroviários, marítimos, aéreos, postais, radiofônicos ou qualquer outra espécie de rompimento das relações diplomáticas. Vem para cá. São as famosas sanções, tá ok? Newton, mas se não der certo, meu papai, a gente vai para onde? A gente vai para a força, né? Newton, através do quê? No meio da força aérea, naval, terrestre ou qualquer ação que julgar necessária para restabelecer a paz e a segurança internacional. Então é o seguinte, tem problema um com o outro, vamos sentar e conversar. Precisa de uma mediação do arbitrário, tem problema, solução pacífica, tá ok? Eu vou investigar, eu sou o Conselho de Segurança, investigou. Tem problema? Então vamos lá. Como é que vão solucionar? Ah, não vão solucionar pacificamente não? Beleza, eu estou dando a recomendação. Ah, não vão aceitar a recomendação não? Sanções. Ah, as sanções não deram certo não? Chibata. O uso da força, desde que seja para a manutenção da paz. Quer coisa mais linda? Esse é o Conselho de Segurança. Sabendo a Assembleia Geral, sabendo o Conselho de Segurança, não tem para onde correr. Você vai dar o gás em qualquer prova. Vamos resolver o exercício? Vamos lá. Sobre a Carta das Nações Unidas, é correto afirmar, e tem A. Assinada em São Francisco em 26 de junho de 45, criou o Conselho de Direitos Humanos, endossando a visão de que os direitos fundamentais são essenciais para a paz e o desenvolvimento das nações. Então a gente tem aqui o item incorreto, porque está dizendo que criou o Conselho de Direitos Humanos, né? Que você vai ver será criado posteriormente. B. O Conselho de Segurança é composto de 15 membros das Nações Unidas. São membros permanentes China, olha quem apareceu aqui, Alemanha. A Alemanha é considerada responsável pela Segunda Guerra, seria membro permanente? Não. Então, no lugar da Alemanha, a gente colocaria quem aqui? A gente colocaria a França. Colocaria a França. Então, o item também está incorreto. C. A admissão de qualquer Estado como membro das Nações Unidas será efetuada por decisão da Assembleia Geral, sem qualquer interferência do Conselho? Não. A partir de recomendação. Recomendação do Conselho de Segurança, tá ok? Item D. A Corte Internacional de Justiça foi criada como o principal órgão judicial das Nações Unidas, sendo composta por 9 juízes. Não falamos, mas nós temos aqui um problema com a composição, tá ok? Por isso o item também está incorreto. Item E. Seus propósitos centrais são 1. Manter a paz e a segurança internacionais. 2. Fomentar a cooperação internacional nos campos social e econômico. 3. Promover os direitos humanos no âmbito universal. Portanto, resposta correta, o item é porque você tem os propósitos encontrados lá no artigo 1º da carta. Então, vamos fazer o seguinte, vamos marcar aí tudinho de vermelho, resposta correta, tá ok? 2. Julgue o item abaixo com base no que dispõe a Carta das Nações Unidas. Os membros não permanentes do Conselho de Segurança da Organização das Nações Unidas, em número de 10, devem ser eleitos pela Assembleia Geral com base, entre outros critérios, na distribuição geográfica equitativa. Portanto, correto, são eleitos por quem? São eleitos pela Assembleia Geral, tá ok? Próximo. A Carta das Nações Unidas não integra o núcleo de direito internacional dos direitos humanos, pois apenas institui um organismo internacional. Mentira. É o pontapé para o sistema global de proteção dos direitos humanos. Portanto, errado, sem problema nenhum. Tá ok? Próxima, a criação das Nações Unidas, com suas agências especializadas, demarca o surgimento de uma nova ordem internacional. Inclusive, a passagem da Segunda Guerra para aquilo que nós chamaremos de Guerra Fria. Para o que chamaremos de Guerra Fria. Inclusive, a proteção internacional dos direitos humanos. Associa cada órgão enumerado da ONU à sua competência. Vamos para os órgãos. Eu tenho aqui a Assembleia Geral, a Corte Internacional de Justiça, o Conselho Econômico e Social
e o Conselho de Tutela, né? Vamos ver se a gente consegue responder logo o que tange a Assembleia Geral. Olha aqui a Assembleia Geral. Vamos ver onde é que a gente encontra o que pode fazer a respeito, o que pode ver a respeito dela. Discutir e fazer recomendações relativas a qualquer matéria objeto da Carta das Nações Unidas. Lembrando que tem uma ressalva contida lá no artigo 12, que está citada no artigo 10, que nós vimos na aula de hoje. Então, 1C. Já bota 1C. Bem aqui. A 2, Nilton, a Corte Internacional de Justiça, já que a gente não falou dela na aula, decidir acerca de questões contenciosas e consultivas, todavia somente nas questões em que os estados são partes perante dela. Então, o 2, espera ainda, apagar aqui, 2, D de dado. 3, Conselho Econômico e Social, a gente vai encontrar no item B, promover a cooperação em questões econômicas, sociais e culturais e fazer recomendações destinadas a promover o respeito e a observância dos direitos humanos. Então, a gente tem aqui o 3 como sendo o item B de bola e, portanto, o 4 para você que quiser ler depois, só pode ser o item A de avião. Então, 1C, 2D, 3B, 4A. 1C, 2D, 3B, 4A. Resposta correta, o item A de avião. Tá ok, pessoal? Espero que esse tema, que é muito complexo, que é muito extenso, ele tenha entrado na sua cabeça de uma maneira mais simples. E a gente se vê na próxima aula. Valeu!